da prova e expiação. Quando a gente vai falar em prova e expiação, é natural que a tendência nossa, né, o nosso comportamento é querer analisar a questão do sofrimento. Como é que funciona a dor, o sofrimento, como é que é essa questão da gente estar sendo testado, né, provado, como é que esse processo ocorre conosco. Então a prova nada mais é do que uma qualificação para novas etapas, é um processo de aprendizado. E a expiação é como se eu estivesse aí ajustando um passado de dificuldade, de erros. Então, provar e expiar ainda faz parte do nosso grau evolutivo. Quando nós estudamos sobre o sofrimento e a justiça divina, nós vamos verificar que esse conhecimento nos leva naturalmente a procurar compreender como, por que a gente sofre, né? Por que há esse sofrimento? Por que nós passamos estas dificuldades? Então, como compreender? É o primeiro passo para que a gente possa entender a respeito da prova e da expiação. Então, esse é um dos caminhos, vamos dizer assim, da necessidade de nós, seres humanos, espíritos imortais, que nós venhamos a agir de formas diferentes diante da existência. Então, só através da lei da reencarnação é que nós vamos poder compreender. Então, a lei da reencarnação ela vai nos dar uma noção exata do que quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Vejam, sem o entendimento da lei ou do entendimento do ser espiritual, da nossa vida espiritual, não tem como eu entender a dor, não tem como eu entender as provações, não tem como eu entender as expiações. Então é preciso que eu lance o entendimento sobre a lei da reencarnação, e para entender a lei da reencarnação eu tenho necessariamente que entender sobre o mundo espiritual, sobre a realidade do mundo espiritual. E esta é a função da doutrina espírita. A doutrina espírita, através do tempo, ela chega no momento exato em que a humanidade precisa mudar o paradigma de entendimento. Nós viemos dentro de um processo judaico-cristão, de educação judaico-cristã, acreditando em uma série de procedimentos de inferno, de céu, de purgatório, de pecado original. Então veja que essa construção, que levou mais ou menos 20 séculos, isso está introjetado no nosso psiquismo, isso está em nossa mente. Isso não está fora de nós. Por mais que a gente esteja na doutrina espírita, mas a gente não consegue ainda fazer essa separação, essa mudança de paradigma. A gente está no espiritismo, mas ainda vê que a punição, o sofrimento é uma punição, é um pecado ou algo parecido. Nós tínhamos a crença em que Jesus veio e pagou todos os pecados, principalmente o pecado original. Essa era a educação. Veja que aqui não cabe nenhuma crítica à crença nenhuma. É o modelo educacional, religioso que nós tivemos, basicamente, em 20 séculos. Então isso está introjetado no nosso comportamento. Quando eu chego com a doutrina espírita, no entendimento do espiritismo, se eu não fizer esse processo de revisão conceitual, eu vou querer sempre colocar no mesmo cadinho aquela realidade que eu aprendi na outra crença. Então, se eu não dou esse passo adiante, eu fico com dificuldade de fazer esse movimento. Então, o primeiro deles é, através da lei da reencarnação, precisamos compreender o quê? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. Daí dá para a gente começar a definir qual seria o campo ideal para a gente construir um pensamento diferente diante da vida. Bom, partindo dessa mesma lógica, desse mesmo princípio, nós vamos chegar à conclusão que Deus, na realidade, né, ele nunca erra. Quer dizer, Deus nunca age caprichosamente e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então veja que a gente vai perceber que Deus, ele não age caprichosamente. Ah, esse vai sofrer mais do que aquele, esse vai ter essas... Não, não. Não existe essa hipótese na lei divina. Por quê? Porque é uma lei de harmonia. Ela existe em todo o universo. Por isso que o conhecimento da doutrina espírita nos leva a estudar as leis naturais. E ao estudar as leis naturais, que são leis divinas, nós vamos entender que essas leis divinas existem em todo o universo.
em todo o país, em todo local, no mundo inteiro e fora do mundo. Não tem outra maneira. Ah, mas eu não aceito, eu não entendo. Bom, tudo bem. Aí é uma questão pessoal, né, de cada um. Mas à medida que eu vou tendo contato com a doutrina espírita, eu vou começando a construir um pensamento diferente diante desta realidade. Por isso que é importante a gente fazer essa construção do pensamento que nós passamos a ter na medida que nós vamos começar a compreender. Então, partindo desse conceito, né? Deus nunca age caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, agindo dentro das leis divinas, tudo vai acontecer. Daí, então, a justiça divina, ela vai ter as mesmas características. Então, todas as leis da natureza são leis divinas. Todas as leis, sem exceção. Se todas as leis da natureza são leis divinas, tanto as leis físicas, que cabe ao homem de ciência estudá-la, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai estudar sobre as leis naturais, pois Deus é o autor de tudo. E mesmo as leis morais, que é levado aos homens de bem estudá-la. Então são leis divinas. E essas leis divinas existem para a harmonia dos seres que fazem parte desse processo da evolução. Aí, nós, ao construir esse pensamento da justiça divina, né, que aí começamos a verificar a partir das leis de Deus, nós vamos verificar algumas questões que está registrado em Mateus. Algumas questões do Cristo, ao falar para nós que segundo o que nós recebemos mesmo. A primeira coisa que ele vai dizer ali que está em Mateus, no capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras. Ou seja, ninguém recebe nada contrário àquilo na qual ele tem responsabilidade. Não existe a hipótese de eu sofrer por alguém. Eu sofro pelas minhas condições espirituais, morais. Ah, mas o outro me fez isso. Ele vai responder por aquilo que ele fez. Ah, mas eu fiquei assim por causa do outro. Bom, tu ficou assim, primeiro porque o outro fez, mas aí, a partir do momento, o que tu poderia fazer diferente para agir de forma diferente ou entender diferente? Aí a ação é tua. Então, por mais que a gente queira até colocar no outro a responsabilidade, mas sempre vai cair para nós. Por quê? Porque é dado cada um segundo as suas obras. E a obra que cada um de nós possamos revelar vai nos trazer essa paz ou essa tranquilidade ou ainda a incerteza da nossa caminhada. E aí diz mais ainda em Mateus, no capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo, que vai a mensagem de Jesus. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu. Ou seja, tudo aquilo que nós conectarmos aqui na terra, atitude, comportamento, seja na área das situações boas, de harmonia, de paz, mesmo na situação de fazer o mal, do desequilíbrio, da desavença, da discórdia, nós estamos fazendo essa ligação no céu. A única diferença é que quando eu ajo no bem, eu me formo de energias positivas e a minha capacidade de perceber o plano espiritual se torna mais nítida. Eu recebo mais intuições porque meu campo vibracional, ele se abre, ele penetra nas vibrações do plano espiritual. Agora, se eu ajo contrário às leis divinas, em desarmonia, em comportamento desajustado, desequilibrado, o que acontece? Eu cada vez mais fico embotado em mim mesmo, num processo de difícil entendimento das minhas dores, das minhas dificuldades, não consigo captar as percepções sublimes do plano superior, nem as intuições dos bons espíritos, e sofro com isso. Vejo que a mesma energia que eu conduzi e me reteve e manteve num processo de dor, de sofrimento, é a mesma que, ao fazer o contrário, ela me leva à expansão da minha percepção. Ah, mas como é que eu mudo isso aí? Só através da vivência do amor. Aí eu preciso, então, desgastar essa energia que eu perdi ao longo do tempo com mágoa, com ressentimento, com ódio, para poder mudar o meu campo vibracional. E ao mudar o campo vibracional, aí eu começo, então, a captar as energias divinas.
Há uma outra fala de Jesus que foi registrada por João, que diz mais ou menos assim. João, no capítulo 5, no versículo 1 a 15, ele vai dizer: já está curado. Ele diz isso, né? O próprio Cristo vai dizer através dessas palavras. Já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então veja que Jesus sempre nas suas ajuda ao próximo, né, aos enfermos, aqueles que tinham dificuldade, ele sempre usava essa palavra de renovação, de incentivo e de compromisso. Ou seja, já está curado. Não peques mais, porque te não sucede coisa pior. Veja, avançamos, aprendemos, agimos no bem, mas por um descuido qualquer voltamos a agir de novo. O que acontece? O sofrimento é maior. Por que o sofrimento é maior? Porque eu já passei por aquela situação, consegui superar e agora eu estou caindo de novo. Aí vem, além de cair na dor, vem também a decepção. Por isso que a gente sofre mais ainda. Então, quanto mais eu puder me equilibrar nesse sentido, melhor. E em Paulo, né? Está registrado em Paulo, cartas aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7, ele vai nos falar a respeito da justiça divina, nos lembrando, né, nessas palavras de Paulo, não vos iludais. O que o homem semear, isto colherá. Então vejo que essas frases, tanto do Cristo como do Paulo, né, em Gálatas, ela só é possível de ser entendida com a visão da reencarnação, com a visão do mundo espiritual, com a visão da existência, né, de outros momentos, de outras vidas, onde eu vou ter a oportunidade de me ajustar perante as leis divinas. E a reencarnação? O que é a reencarnação? A reencarnação, né, ela vai ter aí um grande objetivo, e aí o próprio codificador, em O Livro dos Espíritos, né, no capítulo 4, ele vai falar a respeito disso, a respeito da reencarnação. O que é, então, a reencarnação? A reencarnação, ela passa a ser, então, a volta do espírito à vida corporal, em outro corpo especialmente formado para ele. Ah, Sidney, mas isso a gente já sabia. A gente já sabe que a reencarnação é voltar de novo. Então, a gente que já está estudando Espiritismo, é importante que a gente saiba disso. É importante que a gente saiba e compreenda isso. Então, o que é? A reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, em outro corpo, especialmente formado para ele. Ou seja, não é no mesmo corpo. Opa, então aquela ideia do juízo final, da ressurreição da carne no último dia, daquilo que eu aprendi em outra crença, que já fica determinada a felicidade do ser a partir da morte, ou ele vai para o inferno, e não pode sair de lá, ou vai para o céu, dependendo das suas atitudes, eu já começo a ver que é diferente. A reencarnação já vai me dar outra noção, já vai me dar outra perspectiva. Primeiro que ela já vai me mostrar que eu posso reencarnar em um outro corpo, quantas vezes for necessária, né? E vai servir para quê? Para que eu me ajuste perante as leis divinas. Lembro que nós aprendemos em outras crenças que a gente sofreria as punições no inferno. Aquela ideia pagã, que a doutrina, a religião católica, né, a teologia católica absorve e coloca nos seus preceitos, mas, ao mesmo tempo, mostra que o purgatório, que foi criado bem depois, né, em 580, no Concílio de Nicéia, dizendo que do purgatório dá para sair. Antigamente era o inferno e o céu só. Não poderia sair do inferno aquele que fez mal. E aquele que fez o bem vá para a beatitude, vai para os campos elíseos, vai para o céu. Mas os reis, naquela época, as pessoas influentes começaram, não, peraí, não posso ir para o inferno, fui muito mal, fui um rei muito mal, não pode. Pediram, então, para que os homens, né, dentro da igreja, pudessem dar uma ajudinha. Como a reencarnação, por exemplo, em 555, no Concílio de Constantinopla, ela foi considerada heresia. Não se falava da hipótese da reencarnação. Ah, mas já que vai para o inferno, então dá um jeitinho aí. Aí criaram o purgatório em 580. Para quê? Porque aqueles que tivessem condição de pagar, ele podia sair do inferno. Então veja, o que eu estou chamando a atenção aqui não é falar mal de religião, eu estou falando dos conceitos que os homens criaram ao longo do tempo. Porque a doutrina do Cristo, na sua essência, ela está lá no início do cristianismo.
E o Espiritismo hoje veio resgatar a essência da doutrina do Cristo naquele período em que ele estava entre nós, lá nos primeiros anos da era cristã. Não do que veio acontecendo depois. E aí a história mostra tudo que nós fizemos em nome da fé, né, ao longo do tempo. Por isso que é entendimento da reencarnação. Então qual é o objetivo? Veja então que a reencarnação ela tem um objetivo. Primeiro objetivo da reencarnação, expiação. Expiar o quê? Eu só posso expiar aquilo que eu fiz de errado, né? E aprimoramento progressivo da humanidade, que são as provações. Então eu expio o passado de erros, de dificuldade, de desarmonia perante as leis divinas e, ao mesmo tempo, eu vou me aprimorando, né, progressivo, e é onde eu ajudo a própria evolução da humanidade, progredindo também. Então, à medida que a gente avança. Então, veja que a reencarnação ela tem um objetivo muito preciso de nos ajudar nesta caminhada evolutiva. Como a alma, né, aprendemos em doutrina espírita que nós não morremos nunca, e o corpo físico tem um tempo, e ele naturalmente vai deixar de existir, então nós vamos precisar viver novamente, quantas vezes for necessária. Então, somente vivendo múltiplas existências é que teremos oportunidade de progredir e de corrigir o que erramos nas existências anteriores. Daí, então, derivam o quê? As provas e as expiações. Então, as provas seriam testes, né? Atitudes que vai nos impulsionando para frente e aprendendo, experiência adquirida, e as expiações, elas vão sendo, de uma forma geral, colocando no lugar aquilo que eu fiz de errado. Ou seja, eu vou sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer. Aí eu estou aprendendo. Então, veja, toda expiação pode ser uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Aí vocês poderão me perguntar assim, Sidney, mas como é que eu posso distinguir uma da outra? É bom até que não distingua, porque senão a gente pode se amolentar, achar que a gente está numa expiação e a gente pensar, a gente às vezes pode estar numa expiação e a gente acreditar que está numa prova. Ah, se é prova, então eu vou deixar essa prova para depois, faço de novo. Não. Vejam que a gravidade do processo está no nosso grau evolutivo. Como a gente não compreende as leis de Deus, a gente também não vai saber distinguir uma coisa da outra. Dá para saber em alguns aspectos, mas elas seriam assim imprecisas, porque para um pode ser, para outro não, dependendo da situação. Então, somente vivendo múltiplas existências é que teremos oportunidade de progredir e de corrigir o que erramos na existência anteriores. Mas isso tudo tem uma justiça. Essa justiça das aflições, ela nos eleva o nosso crescimento, que é justamente o que está no capítulo 5, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A justiça das aflições, basicamente, vai trabalhar o quê? Qual a necessidade do sofrimento? Né? Por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Então, se não tiver justiça nesse processo, a gente vai começar a ver que Deus não é justo. Por que um sofre mais do que o outro? Porque esse passa por aquilo e o outro não passa, né? Então a gente já teria dificuldade já de entender. Então a justiça da reencarnação, das aflições, melhor dizendo, ela vai estar justamente mostrando, respondendo essas questões. As relações lógicas que Kardec trabalha conosco, né, nesses comentários, ele vai mostrar que as vicissitudes, os problemas, as dificuldades, têm uma causa. Então, partindo daquela premissa que todo efeito tem uma causa, partindo dessa premissa, se nós sofremos, é porque tem uma causa. E se essa causa está dentro das leis divinas, partindo dessa lógica, a causa está dentro da lei divina, faz parte das leis divinas. Se a lei divina é de harmonia, a lei divina é de amor, então, justo, né? Se Deus é justo, é igualitário para todos, ninguém é melhor do que ninguém, todos vão passar no mesmo cadinho, dependendo do comportamento. Então, se Deus é justo, né, deve ser, essa causa deve ser justa. Então, por isso que o entendimento da dor, do sofrimento, através da premissa da doutrina espírita, vai fazer que a gente olhe diferente a dor, a dificuldade, a problemática. A gente perceba ângulo
diferente desta situação. Então, Deus é justo. Essa causa deve ser justa. Então, se eu não tenho ideia do porquê eu estou passando por aquilo, naturalmente tem a ver, né, em vidas anteriores, seja individualmente, seja coletivamente. Então, hoje nós passamos um processo de uma pandemia, isso tem a ver com a necessidade do progresso de nós, seres humanos, ligados ao globo terrestre. Os espíritos, todos nós, ligados ao corpo físico, estamos passando um processo de ajuste. Agora, é que a gente não tem, cuidado que a gente tem que ter, é só não ficar, porque a gente vê algumas mensagens que as pessoas até passam, né? E alguns mandam para mim, Sidney, analisa essa mensagem espiritual e tal. E a gente vê assim, algumas mensagens dizendo assim, nós aqui no plano espiritual tentamos segurar de tudo para que a Terra não sofresse e não sei o quê. Aí eu fico lendo aquelas mensagens e falo assim, meu Deus, está faltando conhecimento espírita. Primeiro, veja bem, a capacidade dos espíritos superiores é infinita. Jesus é o nosso guia. Ele é o governador espiritual do planeta. Se hoje nós estamos aqui no século 21, 22, né? A porta do 22 aí já, mas Jesus, quando a nossa Terra foi formada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o Cristo. E recebeu a grande nebulosa. E preparou tudo, juntamente com a pleiade de espíritos evoluídos, para que nós viéssemos a ocupar aqui nos últimos 30, 40 mil anos de existência. Veja, há 4 bilhões de anos. Aí se eu admito, se eu penso assim, os espíritos não conseguiram segurar a dor para o planeta do vírus, não conseguiram. Aí eu estou colocando o quê? Que o mal é mais forte do que o bem? Que os espíritos superiores não têm a capacidade de evitar isso? Mas façamos a leitura contrária. Então, cuidado com essas mensagens que o pessoal passa para um, para outro. Por quê? Porque aí ficam achando que os espíritos não conseguem fazer nada. Não tem mais jeito. A Terra vai... Gente, faz parte da nossa educação. Porque a gente não vai morrer nunca. A gente pode até perder o corpo físico agora. Mas nós, como espíritos, vamos continuar. Então, veja, que muitas das vezes é entender que o fator que nós quais estamos passando faz parte como um cataclismo, como um flagelo, como está lá na lei de destruição, na terceira parte do livro dos Espíritos. Aí eu vou entender. Aí eu vou perceber, então faz parte. É um meio de progredir a humanidade. Hoje a gente está mais voltado para dentro do lar, junto com nossos familiares, né? Cuidando das pessoas, um ajudando o outro, está tendo algumas dificuldades de relacionamento, está tendo agressividade, porque ainda é comportamento nosso desajustado, que não era para estar assim. Mas mesmo assim nós estamos aprendendo. É um processo de aprendizado. Mostrando que todos são iguais perante a vida. Por mais que eu possa ter o recurso material, mas todos estão no mesmo processo, né? A grande nau, né, que é a nossa Terra, todos estão dentro dela. Mas eu tenho condição melhor. Tem, mas pode ser que amanhã o desencarne aconteça, como já aconteceu de pessoas que tinham muitas condições materiais e não conseguiram debelar a doença. Então, veja, evitemos de colocar explicações espíritas sobre um fenômeno, se a gente observar, sempre aconteceu na humanidade e vai continuar acontecendo pelo processo. Sidney, pode mudar isso? Pode. O dia que a gente começar a agir no bem. Implantar o reino de Deus na Terra. Se a gente pegar o capítulo 3º do Evangelho, onde fala sobre há muitas moradas na casa do meu Pai, nós vamos ver que nos mundos superiores não existe doença, não existe desequilíbrio social, não existe fome, não existe violência nos mundos superiores. Quem é que vai estar nos mundos superiores? Aqueles que evoluíram dos mundos inferiores. Então veja que a evolução é que vai mudar a situação. E essa evolução não pode ser feita somente. Ela é feita individualmente, mas ela tem um momento que ela é coletiva. E precisamos todos evoluir para caminhar. Aqueles que ficarem mais retardados no processo da evolução, com certeza irão para outros mundos e voltarão. Mas também essa seleção natural de sair desse mundo e ir para outro mundo que vai mudar, também não está acontecendo ainda. Porque a gente fica também com essa revelação, essa visão apocalíptica. Não, que agora quem está desencarnando vai reencarnar no mundo inferior. Gente, precisa ainda reencarnar muito ainda para aprender. Porque tem muita gente que está aqui na Terra
equivocada pelo comportamento. Mas quando chega no plano espiritual, ela vê o erro que cometeu e tenta acertar na próxima. Os que serão alijados para outros mundos inferiores são aqueles realmente que tiverem todas as oportunidades e ainda se mantiver renitente ao mal. Por isso que ao olhar alguém tomando uma atitude, a gente não tem condição de avaliar. Por quê? Porque o mundo espiritual avalia pela intenção. Nós avaliamos pelos atos, pela atitude. Mas o mundo espiritual avalia pela intenção. Então as aflições, como podemos evitar esses males? O primeiro passo para evitar, seria trabalhar pelo nosso adiantamento moral e intelectual. Foi aquilo que eu acabei de dizer agora em relação ao mundo superior. Então, quando você pega ali, quando vai falar dos mundos ditosos, nós vamos entrar no mundo de regeneração, que é um mundo transitório para o mundo ditoso e feliz. Mas nos mundos felizes, ditosos, esses mundos não têm mais essas circunstâncias que tem na Terra. Poderia até ser, no futuro, a própria Terra. Mas para isso, os habitantes do planeta, que somos nós, vamos ter que evoluir. Então, no mundo superior, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver nada disso. Mas para isso é preciso que a massa de espíritos ligada a esse orbe, que faz parte de um grande rebanho do Cristo, evolua. Se só um grupo evoluir, se só uma região evoluir, ainda falta o restante da humanidade. Por isso que cada vez mais hoje está sendo chamada a atenção para a gente olhar para o outro, fazer o bem, ajudar o próximo, aqueles que estão em volta de nós que precisam de ajuda. Causa das aflições. Então vejo que nós temos consequência. Aí vamos dizer aí, pelo processo de expiação, Nós temos aí, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então nós podemos entrar no processo de sofrimento justamente baseado por aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Então, se nós sofremos de acordo, ou ligado diretamente por aquilo que eu fiz o outro sofrer, então nós temos o quê? As consequências. Por isso que há expiação nesse processo. Por exemplo, se foi orgulhoso, pode nascer em condições humilhantes. Então veja que a expiação, ela não é somente do mal que eu faço ao outro, é tudo aquilo também que eu faço contrário às leis divinas. Então, se foi orgulhoso, pode nascer em condições humilhantes. Então esse comportamento de nascer numa condição inferior é para que a gente aprenda que o orgulho ele é contrário justamente às virtudes de amor, de humildade. Então veja que é preciso que a gente mude. Lembrando de novo, a vibração. Se eu sou humilde, se eu sou uma pessoa que amo, que perdoo, eu ganho em termos vibracionais, capto melhor as influências divinas e aí eu evoluo mais rápido, eu caminho mais rápido. Se eu sou orgulhoso, se eu sou pessimista, se eu não acredito na vida, se eu não acredito em Deus, eu tenho dificuldade de eu crescer e perceber esses ângulos da existência. Por isso que a nossa caminhada precisa avançar. Por exemplo, se foi avarento e egoísta, ou empregou mal a fortuna, pode ser privado do necessário. Então, ao reencarnar de novo e ter dificuldade na área material, não significa dizer que eu tinha muita fortuna no passado. Porque a Terra tem muita gente sem dinheiro. Mas há situações muito claras do avarento, do egoísta, do que empregou mal a fortuna, e hoje está numa situação, às vezes, deplorável em relação às questões materiais. E aí, se nós olharmos somente pelo lado material, somente aquela vida, naturalmente a gente não entende. Mas se eu olhar pelo lado espiritual e perceber que em outras vidas o comportamento daquela pessoa fez gerar esse tipo de atitude agora. Não significa dizer daí que eu tenha que olhar essa situação e falar, ele está pagando o passado, porque a gente costuma também querer aplicar a lei da reencarnação para os outros, estão pagando o passado, é isso mesmo, tem que sofrer, então deixa ele sofrer. Então, na realidade, a gente tem que cuidar em relação a essa nossa perspectiva. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, ou seja, vai atrair almas que têm as características semelhantes numa nova reencarnação, que seria ingratidão, comportamento, que muitas vezes a gente tem
E a gente não percebe que a gente está alimentando essas situações, tá? Então veja que a dor e o sofrimento, ele tem essa perspectiva, né, diante da nossa caminhada terrena. O sofrimento. Então, nós vemos aí que são originários dos nossos atos infelizes, né? São colheitas da nossa semeadura. Então, mostrando que essa dor, o sofrimento que nós passamos, na realidade tem a ver com o nosso estado evolutivo, as nossas características comportamentais do nosso comportamento, da nossa existência. Então, quanto mais a gente pode avançar, esse processo vai nos objetivo sempre a nossa reeducação diante das leis divinas. Então, por isso, amigos, que a gente, mesmo nesta vida, não compreendendo muitas coisas, vamos ver que a gente está dentro do processo reeducacional da nossa própria existência. Às vezes em família, às vezes individual, às vezes na coletividade, às vezes na sociedade como um todo, na cidade que nós estamos inseridos. Então, essa é a nossa reeducação diante das leis divinas. Essas leis divinas que naturalmente a gente esquece. A justiça divina, ela vai manter sempre uma porta aberta, né, para o nosso arrependimento, para nossas atitudes de arrependimento, para que a gente possa agir de acordo, né, com as leis divinas, ou seja, ter oportunidade para se arrepender. Então, porta sempre aberta para o nosso arrependimento, concede-nos novas oportunidades para realizarmos o nosso aperfeiçoamento. Então, todos nós teremos oportunidade de se aperfeiçoar, independente daqueles que a gente observa e diz assim, meu Deus, esse aí não tem jeito. Tem jeito sim, tem. Deus vai dar oportunidade para que ele avance também e caminhe, né, para frente na mesma forma que nós vamos ter a mesma oportunidade. Então, para fechar o tema de hoje, a justiça divina e regeneração. Então, a justiça divina, né, nós temos aí como princípio, né, que está lá no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 7, né, Código Penal da Vida Futura. Como é que vai funcionar a justiça divina? Ou seja, quando a alma está desajustada, desequilibrada, como é que ela faz para começar a fazer o caminho de volta para Deus? Aquilo que eu disse lá no início. Então eu vejo, eu estou numa prova, tem expiação. Na expiação, na atitude contrária às leis divinas, me gerou uma expiação. O mal que eu fiz a outra, eu sofro também. Já vi que pode acontecer várias situações onde eu posso me comprometer. Bom, chegando no mundo espiritual, ou até mesmo aqui, como é que eu posso fazer para aí já começar a arrumar minha cabeça, minhas emoções, para poder ficar um pouquinho melhor diante dos erros cometidos? Se eu tenho remorso, eu fico paralisado, porque o remorso paralisa. Mas aí os espíritos vão dizer, né? O próprio codificador vai registrar. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Aí eu me arrependo do mal que eu fiz, expio, ou seja, eu sofro aquilo que eu fiz o outro sofrer, e entro no processo da reparação, que é fazer o bem àquele que eu fiz o mal. Então, o arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, o mecanismo, né, para que a gente possa encontrar esta realidade, a gente vai precisar passar por esses três estágios: arrepender, né, expiar e reparar. O arrependimento, embora seja o primeiro passo, então o arrependimento é este primeiro passo para a regeneração. Não basta por si só, ou seja, não basta só me arrepender. É preciso, então, expiar e reparar. Então, vejo que o caminho para encontrar a felicidade vai estar justamente numa modificação comportamental. Então, por isso que a expiação e a prova, ela vai dar justamente esse caminho para a nossa felicidade. Enquanto o arrependimento, ele suaviza o amargor da expiação, porque quanto mais eu me arrependo e compreendo o erro que eu cometi, e eu vou ter uma suavização na expiação, porque eu compreendo porque eu sofro. Se eu sofro sem compreender, aí eu me revolto. Então, quando eu me compreendo, eu ajo melhor. O arrependimento me leva a isso aí. E a expiação consiste, então, nesses sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual
seja na vida espiritual, após a morte, ou em nova existência corporal. Então, a expiação, ela realmente vai ser o elemento da nossa caminhada para o futuro. Então, a expiação vai consistir nos sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou em outras existências corporal. Então, mostrando que sempre nós vamos estar ligados a esse comportamento da atitude. E a reparação, então, consiste em quê? Consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Então, por isso que a nossa forma, né, de entender na doutrina espírita acalma um pouco o nosso coração, faz a gente entender melhor, um pouco diante da vida,